Bom dia! Good morning, Eu sou a Tayla sou o Wellington. e hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre como foi o processo, né? Aprofundar um pouquinho mais sobre a estrutura do processo. Tem muitas pessoas perguntando sobre isso nos comentários, nos nossos directs também do Instagram. E aí a gente decidiu fazer esse vídeo, né, Wellington, para Sim. falar um pouquinho mais sobre isso e entregar mais algumas informações, falar sobre algo que a gente está planejando aí para entregar para vocês futuramente. E é isso. Sim, a gente vai entregar o ouro hoje. A estrutura do nosso processo eu vou mostrar para vocês, compartilhar daqui a pouco. E tem muita gente pedindo também link de WhatsApp, de grupos. Eu vou aproveitar e criar uma comunidade onde a gente vai poder estar compartilhando esses links de grupos, outras informações, Sim. né? E também a possibilidade, se você aí tem interesse, talvez não tenha tempo de pesquisar igual eu pesquisei, por exemplo, foram aí 6 meses aí muito focado, muitas vezes deixava de lado até algumas Demandas, assim, né? exatamente. Então, se você não tem todo esse tempo, que é alguma coisa talvez mais direcionada, mais, entre aspas, mastigada, você responde aí esse link que eu vou deixar na descrição do grupo, que é um link do Google Forms, onde a gente vai poder estar entrando em contato, ou até mesmo na comunidade, né? A Sim. gente vai poder estar trocando ideias e a gente conversar sobre o seu processo. Já adiantando, a gente não tem intenção de fazer aconselhamentos jurídicos, né? Sim. Até porque não é o nosso foco aqui, mas ajudar vocês que estão nesse processo aí, que quer iniciar o seu self-petition, fazer o seu processo de EB2NW. É isso aí. Se você tem interesse, né, em fazer, aplicar sozinho, muitas coisas que a gente viu, analisou e até informações que a gente pegou em alguns grupos e tal, a gente foi estruturando e fazendo, montando, né, de forma mais específica aí o processo. Às vezes até a gente ouvia, não precisa colocar isso. Se eles pedirem, vocês mandam. Mas a gente acabou decidindo fazer algo bem personalizado mesmo, né, colocar mais informação do que realmente precisava para Aprovado. para ser aprovado. Nós fomos isso. aprovados em 72 dias sem a temida RFE. Muitos colegas que compartilharam com a gente tiveram a RFE, infelizmente, tiveram um processo mais longo, mesmo fazendo com advogados, né? Então, eu creio que se você tem a intenção de fazer personalizado você mesmo, eu, inclusive, te incentivo a você fazer, porque é possível, né? Foram, no meu caso, 6 meses aí intensos, mas foi possível. Então, eu quero compartilhar agora na sequência um pouco da estrutura do nosso processo, que muita gente pediu como que funciona, como que é o processo em si, aquele livro, né, que muita gente falaram, desse tamanho aqui, de 4,4 kg, o que tem dentro dele, né? Então, vou compartilhar um pouco da estrutura, né? Lógico que não tem como mostrar tudo num vídeo, né? Mas eu consigo passar para vocês a estrutura principal para vocês entenderem um pouco. Bom, vamos direto ao vídeo, né? Aqui eu quero mostrar a estrutura do processo para vocês e para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem, né? Partir para o self-petition, que é vocês mesmos elaborarem o processo. Bom, aqui a gente tem a capa principal, capa que vai naquele envelope e também no processo impresso. Nessa capa tem as suas informações principais. Eu vou estar deixando na tela aí, né, para vocês visualizarem melhor. Na sequência, a gente já anexa os formulários, que são o Form G1450, que é um formulário onde você vai pôr as suas informações de cartão, onde já vai debitar lá os $700. E se eu não me engano, atualmente tem uma taxa extra embutida aí, que na minha época eu paguei só 700, né? Agora é um pouquinho mais. E a gente tem o Form G1145 e o formulário I-140, que tem todas as suas informações profissionais. É o principal formulário aqui que a gente pode dizer para vocês. E por fim, o formulário 750B/ETA 9089. Por que eu coloquei esses dois? Porque na época que eu fiz, estava em transição. Ou seja, a gente estava em dúvida ali se ia dar tempo de chegar na validade de um formulário ou não. Então eu decidi mandar os dois, pecar por excesso, né?
E aqui a gente tem a cover letter, que é o principal, digamos assim, aqui é a defesa da sua petição. A cover letter, no meu caso, eu estruturei em 4 eixos principais, onde eu defendi, primeiramente, porque eu sou um profissional de grau avançado, né? Vocês lembram ali que tem 2 formas, Advanced Degree ou Exceptional Ability. Foi por Advanced Degree, né? Que é profissional de grau avançado. E depois eu defendi também o porquê que eu sou um profissional porque a minha proposta tem mérito substancial e importância nacional. A proposta, que é o meu Proposed Endeavor, que é o que eu vou estar levando aos Estados Unidos. Porque a parte 3, porque eu estou bem posicionado, aqui já falando de passado, porque que eu tenho um background que possibilita o oficial lá acreditar que eu vou ser capaz de realizar aquilo que eu propus, né? Ou seja, ele vai analisar o meu passado, o meu currículo e vai dar o ok, vai dar aprovação, né? Porque ele entende que eu sou alguém que vai cumprir aquilo que está escrito no meu processo. E, por fim, ali a parte 4, porque será benéfico aos Estados Unidos dispensar uma oferta de trabalho. Então, aqui eu abordei basicamente o National Interest Waiver, que é o NW, da parte do processo, né? E eu consegui defender essa primeira parte através da cover letter. Por fim, eu fiz meu Profession Plan. Se trata de futuro, né? Qual é a minha proposta de futuro? O que eu irei entregar? Quais são eu detalhei todos os meus planos, o passo a passo, pelo menos dos próximos 5 anos. Aqui no meu Profession Plan está tudo detalhado. Não posso compartilhar aqui até então porque é algo pessoal, né? Aqui eu posso trazer as minhas estratégias, onde eu mostrei ao oficial o porquê que eu sou alguém que ele deva apostar. Aqui eu deixei em cada documento, né, depois dos formulários da cover letter, um documento de um suporte da tradução, ou seja, cada documento anexo que eu deixei foi traduzido, né, e certificado além disso, para que o oficial entendesse que esse documento original em português fosse o mesmo do inglês, né? Então ele foi atestado ali por um profissional que traduziu todo o meu processo. Bom, as capas dos formulários, tanto do G1450, do G1145, do I-140 eu vou deixando aí para vocês, e do ETA 9089 também. E por fim, lá em todos os documentos, a parte da tradução. Bom, agora eu vou abrir os demais anexos para vocês entenderem toda a estrutura além da cover letter. Bom, começando aqui pelo anexo 1, eu coloquei o meu passaporte. Teoricamente não é obrigatório, porém eu preferi pecar por excesso, eu anexei o meu passaporte, o da Thailand, nesse processo. Anexo 2. Aqui eu coloquei as provas porque eu sou um profissional de grau avançado. Coloquei cópia do meu diploma de bacharel em arquitetura, a evaluation, que nada mais é do que aqui no caso foi a GEL Credential, que validou o meu diploma, né, minha grade curricular, que condiz com a grade curricular americana. Além disso, coloquei uma cópia da minha pós-graduação em arquitetura e patrimônio. Bom, continuando. No anexo 3, eu coloquei o meu resumê e o portfólio. Aqui no portfólio coloquei projetos realizados. No resumê, o currículo no formato americano, né? Então, não é o currículo vitae, que é o brasileiro, porque o currículo vitae brasileiro, você coloca muitas informações. O currículo americano é diferente, o resumê americano. Basicamente, uma folha já é o suficiente, é o resumo dos seus, pelo menos, 5 últimos anos. Bom, o anexo 4, eu coloquei cartas de recomendação, né? E juntamente com as cartas dos resumês, né, das pessoas que me recomendaram,
né? Então aqui foram 6 cartas de recomendação, desde doutores, mestres, inclusive tem um deputado ao qual eu participei de um projeto, né, social, e ele foi quem mandou verbas para esse projeto, e então ele participou, ele me recomendou também, né? Aqui a gente tem várias pessoas que eu vivi, né, que eu convivi nesse tempo de profissão. No anexo 5, nós temos aqui a licença para praticar a profissão. No meu caso, eu sou arquiteto, coloquei meus registros, né, no CAL, e também a cópia dele em inglês. No anexo 6, a gente já tem aqui evidência de remuneração, né? A gente tem um resumo dos meus clientes e a remuneração durante esses 10 últimos anos, ao mesmo tempo que eu coloquei a média salarial para fazer o comparativo, né? Para aqui evidenciar que eu sou um profissional que tem uma remuneração acima dos profissionais da mesma área. No anexo 7, nós temos evidências de associações, no qual eu declaro que sou membro em associações, né? Ou seja, isso faz com que demonstre ao oficial que está analisando que você está ativo. Aqui no anexo 8, eu coloquei minha tese de graduação em arquitetura, né? Então fiz parte pelo menos resumida, mas o projeto, para justamente aqui eu conto a minha vida, né? Então essa tese faz parte aí da minha trajetória. No anexo 9, nós já temos algumas participações em eventos, como o Salão de Móvel em Milão, né? Então, a Expo Rebixir, FEICOM, entre outras feiras, o qual mostra que eu estou ativo na profissão, estou buscando me aprimorar, sempre, né, em constante aprimoramento. Então, isso é uma evidência bem interessante para ser demonstrada. No anexo 10 aqui, coloquei um resumo da minha tese de pós-graduação, foi sobre preservação histórica, né, de cidades, e a legislação urbana, né, regras de legislação urbana, a preservação de cidades. Então, coloquei pelo menos um resumo ali para mostrar ao oficial que eu também domino desse assunto. No anexo 11, nós temos uma notícia sobre incentivos de preservação histórica. Existem taxas que são destinadas a esse serviço de incentivo à preservação histórica, né? Ou seja, eu fiz pesquisa para buscar cada vez mais dar material ao oficial para ele saber que, além de eu ser um profissional que é interessante para os Estados Unidos, também existem leis, existem possibilidades nos Estados Unidos que incentivam, né, que dão incentivo à preservação histórica, à arquitetura, à construção, né, que é a minha área. No anexo 12, nós já temos aqui notícias sobre preservação histórica também, só que de forma mais técnica, né, um artigo aqui que eu anexei também. Na parte 13, nós temos cursos e treinamentos, né? São formações continuadas, desde relacionamento humano, liderança, projeto, desenvolvimento, gerenciamento, no caso. O Dale Carnegie, que é um curso muito interessante, ele é ministrado no mundo todo, e outros cursos aqui que eu anexo aqui. Aqui nós estamos já na página 239, são mais de 750 páginas. No anexo 14, nós temos aqui significantes contribuições da minha área, como o CONCIDAD, que é o Conselho da Cidade de Naviraí, leis que o CONCIDAD participou como plano de mobilidade urbana, né? Aqui também eu coloco a minha nomeação como delegado do CAL. O Conselho de Arquitetura Nacional, ele elege profissionais de renome, profissionais de importância para ser representantes do CAL nas cidades, né? Então eu sou um delegado
do CAL aqui na minha cidade. Então, anexei esses documentos também. No anexo 15, já estamos terminando, temos aqui o meu acervo histórico, o meu acervo técnico, na verdade, de projetos dos últimos 10 anos, né, emitido pelo CAL. No anexo 16, nós temos premiações, matérias em jornais, né, tudo que eu recebi também nesses últimos anos. No anexo 17, nós temos convites pessoais feitos a mim, o qual demonstra que eu sou alguém reconhecido, um profissional reconhecido, como convite para participar da visita à fábrica da Portinari, isso em 2019, em Criciúma. Também a Sangoban, em São Paulo, Bianco Gres, no Espírito Santo, né? Então participei de todos esses convites, né, que foram feitos a mim, e eu anexei como evidências. No anexo 18, nós temos produções, como o Plano de Mobilidade Urbana de Naviraí, ao qual eu participei, e também aqui eu coloquei um resumo da lei da revisão do plano diretor, ao qual, através do Concidade, nós tivemos a oportunidade de também ajudar. No anexo 19, eu fiz uma defesa sobre patrimônio histórico, ao qual eu protocolei no Ministério Público, né? Ou seja, aqui eu estou demonstrando que eu estou tendo ações, né, na minha profissão, ao qual eu estou usando aquilo que eu me graduei, aquilo que eu me pós-graduei também, né? Então eu estou aplicando, né? Eu mostro a aplicação aqui de fato. No anexo 20, participações em bancas, defesas de bancas, ou seja, eu fui examinador de banca, né? Banca final de trabalho de graduação em arquitetura, a Unigram propriamente. Aqui tem um ano, acho que vai ter no anexo, né? Mas aqui eu coloco essa evidência também. No anexo 21, projetos sociais. Nos Estados Unidos ele dá muito valor a pessoas, né, que se dedicam a projetos sociais. Então aqui eu coloquei algumas evidências que eu cataloguei ao longo desses anos, né? Então eu pude também abrir um anexo aí, uma parte do processo para colocar essa parte. No anexo 22, coloquei uma projeção de empregos de 2021 a 2031, né? Então um anexo bem importante na página já 703. No anexo 23 aqui, uma previsão de emprego para arquitetos e urbanistas, né? Então são sites oficiais que aqui com essas informações eu demonstro que arquitetura e urbanista, né, são profissões que estão sendo demandadas nos Estados Unidos. O anexo 24 é um artigo sobre a população, a crescente população da Flórida, né, nos últimos anos, ao qual faz necessário novos planejadores urbanos, que é o que casa com a minha formação, que é urbanista. Então aqui eu coloco essa evidência também. No anexo 25, eu coloco uma carta de um investidor, é um empresário de bastante valor. Então ele assinou essa carta, submeteu aí o seu nome para me apoiar nesse processo também. E por fim, o anexo 26, eu coloquei uma matéria da Casa Branca, onde o presidente na época, Joe Biden, falava sobre a necessidade de novas construções e necessidade de planejamento urbano, né? Então isso fortaleceu o meu processo, porque eu queria evitar ao máximo a RFE. Então eu coloquei muitas evidências importantes, então por isso que foram meses e meses de pesquisas, a qual eu consegui no final, graças a Deus, né? Toda a honra e glória a Deus, consegui lograr isso, né? Então aqui a gente tem a informação que foram 754 páginas. E eu anexo, por fim, de todo documento, né, um suporte de tradução inglês-português, né? Isso afirma, é algo importante no processo. Então o vídeo foi esse, para vocês entenderem um pouco da estrutura. Tudo que eu comentei aqui foi numa ordem, né? A ordem que eu segui. As capas, né, tem um padrão também. Eu
Inclusive, criei uma capa, fiz um desenho de uma capa já com as tags ali. Eu não queria pôr adesivo, sabe? Então, eu fiz um projeto e mandei fazer na gráfica. Ficou bem interessante também, muito mais fácil. Até o próprio suporte, porque não pode grampear, né? Porque para favorecer, para facilitar o scanner lá, eles escaneiam todo esse processo. Então eu criei um suporte ao qual eles poderiam tirar e as folhas ficavam soltas, né? Como é um processo grande, então não existia algo que grampeasse um processo desse tamanho. Então eu criei algo, né? Eu sou arquiteto, né? Então eu usei minha mente criativa para criar algo que suportasse todas essas folhas. Né? Bom, o vídeo é esse, espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos estarei falando um pouco sobre o perfil profissional de quem faz o EB2NW. Também falarei um pouco sobre como foi a entrevista. E além disso, teremos logo a nossa mudança e vocês terão cenários aí diferentes. Bom, espero realmente que você tenha gostado e comente aí dúvidas que vocês tenham. Talvez eu possa fazer um vídeo de dúvidas, respondendo as dúvidas de vocês aí, ou criando vídeos de acordo com o que vocês falarem pra gente, ok? Fique com Deus, um abraço.